Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, que é apóstolo de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. No meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós. O último vídeo que eu fiz foi sobre Gálatas. E eu comecei falando sobre o apóstolo Paulo, o porquê o apostolado dele é perseguido e tal. E comecei da introdução no final já do vídeo, que eu fui realmente chegar em Gálatas. Eu mostrei a parte que ele fala sobre por que ele é rejeitado, né? Porque ele fala na cara, ele rasga o livro, ele pega e mostra escancarado as más doutrinas que hoje existe dentro da cristandade, que a gente consegue ver. E como eu sempre falo, antes de começar, eu vou até fazer mais uma vez isso, só que dessa vez eu botei no versículo, no capítulo aqui, no capítulo 9, onde o próprio Senhor Jesus dá testemunho de Paulo que ele é um vaso escolhido para levar o evangelho. Para mim dar continuidade em Gálatas 1, para a gente ver se a gente consegue avançar, porque eu realmente fui mostrando os quesitos, o que aconteciam, porque nós vivemos realmente nesse momento, né, de Laodiceia, e onde ninguém quer saber de realmente o que está escrito na Bíblia. As pessoas querem saber de diversão, de seguir homens, de seguir, porque elas já ouviram coisas, elas não querem mais ouvir essas coisas, a doutrina, elas querem ouvir coisas agradáveis, elas querem ouvir coisas agradáveis. Então elas juntam para si falsos mestres que pregam conforme elas querem. Ou seja, elas querem aquilo que agrada o interior delas. E esse tudo que acontece é nada mais é do que um testemunho de Laodiceia. E a gente viu bastante sobre isso no vídeo passado. E agora, para a gente ter a introdução em Gálatas, para a gente poder ter noção do que é aquele evangelho que está sendo pregado hoje. Esse é o evangelho de Gálatas. Ele saiu de Gálatas e está vivo até hoje, sendo pregado nas denominações. E o que é trago é isso, e muitas vezes a gente não percebe. Em Atos 9, a gente vê Paulo tendo um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, onde o Senhor Jesus aparece para ele e ele acaba ficando cego com o resplendor da glória de Cristo, né? E aí o Senhor manda Ananias e até Paulo para poder restaurar a visão dele, né? E para poder falar com ele. Então o Ananias pega e fala para Deus para o Senhor, né? Aliás, fala para o Senhor que não vai, porque conhece Paulo, ele tem poder para prender dos principais, recebe a ordem dos principais, dos sacerdotes, para levar a quem ele quiser preso dos cristãos. E o Senhor fala que esse é um vaso escolhido para padecer pelo meu nome, pelo Evangelho. Vamos ver aqui rapidinho. Aqui onde, a partir do 13, onde o Senhor pediu a Ananias para ir lá. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém? Então ele está falando que ele está com medo, ele não quer ir lá. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, todo que invocava o nome de Senhor Jesus, ele tinha um poder para poder levar preso. E Ananias não quer ir se encontrar com esse cara, não.
E todavia o Senhor pega e diz: disse-lhe, porém, o Senhor, vai. Entende? Porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentis e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. No comecinho do versículo 17, só o comecinho. E Ananias foi. Simples, foi um testemunho que que o Senhor Jesus deu do próprio Paulo. Ou seja, esse Paulo que estava perseguindo a igreja, agora ele é meu, entendeu? Paulo, ele já não vivia mais para ele. E a gente vai encontrar isso também a gente encontra ele dizendo a mesma coisa, que o que ele aconteceu em deixa eu achar aqui, em Filipenses, ele pega e dá testemunho, né? Aqui no versículo 8, ele começa falando, né, de Filipenses 3:8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, as considerei como esterco para que possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então ele dá esse testemunho. A gente poderia estar lendo esse desenrolar todo, mas para não ficar muito grande, aproveitar que está no começo do vídeo, e porque senão eu me empolgo aqui. Mas ele vai trazendo todo um desenrolar no versículo 20, aliás, versículo 18, porque muito há dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo o fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cujo a glória é para confusão deles, que só pensam nas coisas da terra. Então aqui ele começa a estar falando aqui em Filipenses sobre essas coisas, esses falsos mestres, falsos profetas. Ele está dando testemunho de que ele estava falando a verdade, e o Senhor Jesus dá testemunho, e ele mostra que esses são mentirosos, estão fingindo. Então essas coisas são muito importantes. No versículo 4, no capítulo 4, versículo 1, portanto, meus amados e muito generosos irmãos, minha alegria é coroa, está assim firme no Senhor, amados. Então ele estava confiando que a coroa, que a salvação dele, a coroa dele estava no Senhor. E assim, do mesmo jeito, nós temos que ter essa certeza, como ele fala. Ele também em 2 Coríntios, ali do 11
ao 12, ele está defendendo o apostolado dele, onde ele fala que ele foi ao terceiro céu, ele fala que não quer se gloriar, e então todo tempo ele conhece um homem, não sei se na carne, não sei se no espírito, Deus o sabe, e todavia ele está dando testemunho sobre isso, e a gente vê que o testemunho de Paulo é verdadeiro, e muitos irmãos não aceitavam o testemunho dele, tanto em Corinto, tanto em Gálatas, mas isso era por quê? Por causa do quê? Dos falsos irmãos que pervertiam o evangelho, assim como Pedro fala, que haviam muitos irmãos, muitos falsos irmãos que torciam as escrituras que Paulo falava que Deus tinha dado para ele, com o entendimento dele. Havia pontos de difícil entendimento, esclarecimento, que os indoutos e inconstantes torciam. Ah, tá vendo? Porque o de Paulo é muito difícil. Como também torcem as outras escrituras. Ou seja, esses homens distorcem todas as escrituras. Só que eles atacaram mais o de Paulo. Mas por que eles atacavam mais o de Paulo? Porque Paulo realmente estava pregando o evangelho correto. Ele estava atacando na ferida. E a gente consegue ver isso quando a gente lê Atos 15, onde Paulo e Barnabé descem, vão ter aquela assembleia que a gente também vê essa assembleia, ela escrita, ele falando que lá em Gálatas que ele desceu por causa dos falsos irmãos que estavam pervertendo o evangelho em outra assembleia ali perto, né, próximo dali, que estavam contaminando, inclusive a gente vê que os Gálatas estavam em uma ruína, porquanto eles estavam, saindo do evangelho. Eles não estavam mais crendo que eram salvos somente por fé. Eles já estavam achando que eram salvos por obras. Como a gente vê hoje. Hoje em dia, você chega para um cristão e fala que a salvação é somente por fé, ele não acredita. Não, tem que ter obra, tem que fazer alguma coisa. Não, e isso é triste quando um cristão, alguém se diz cristão e não acredita que tem a salvação. Não posso falar que eu tenho a salvação. Não, se o Senhor quiser, não, se eu for firme e fiel, e não é isso. É confiança, é fé, é confiar, depositar no Senhor Jesus o que Deus nos dá, que é o dom da fé. E a gente vê no começo aqui, né, no versículo 1, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim: os irmãos, se vos não circuncidar-se conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveram-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Então, eles subiram para resolver aquela questão. Por que subiram para Jerusalém? Porque os que tinham ido lá perverter eram o quê? Judeus, tinham vindo de onde? De Jerusalém. Então o foco era lá. E eles subiram e foram lá resolver isso. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentis e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram que grandes coisas Deus tinha feito com eles. Então eles estavam dando um testemunho de que Deus tinha feito, né, através deles. Alguns,
porém da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes guardarem a lei de Moisés. Então a gente vê que claramente que aqueles lá se levantaram logo. Então eles já foram no lugar certo. E quando eles começaram a explicar, aqueles que eram da circuncisão se levantaram logo. E isso que Paulo queria. Ele queria chegar no problema, na raiz do problema. E ele chegou. E hoje em dia a gente vê do mesmo jeito que a adventista monta várias seitas que dizem cristãs judaicas, que isso não existe, falam que tem que guardar a lei. E o maldito homem que está debaixo da lei, como fala em Gálatas, que é o nosso livro, que a gente realmente vai aprofundar nesse, para a gente poder ver melhor e ter certeza que a salvação é somente pelo crer. Mas já nesse começo aqui a gente vai ver isso. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar estas coisas, este assunto. Então, eles entraram e congregaram, que a porta é fechada, só entre eles. Ou seja, é uma reunião de cuidados que a gente encontra aqui. Ou seja, que a igreja toda não precisa saber, porque são assuntos delicados para se tratar. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentis ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu o testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E aqui Pedro está falando da família do centurião Cornélio, ali em Atos 10, onde ele tem uma visão, né, nos sentidos, arrebatamento dos sentidos, e ele desce, apresenta o evangelho para eles, eles são selados com o Espírito Santo, falando em língua, como no começo, né, no princípio, como eles, e que a gente vê pelo testemunho que ele dá em Atos 11, onde a gente vê que porque tinha aqueles varões junto com Pedro, que era da circuncisão, talvez poderia ser até algum irmão que se converteu lá também, em Atos 2, que estava com ele, e todavia a gente consegue entender que havia um motivo para ele estar falando em língua, ou seja, para provar que Deus também dava o dom do Espírito Santo para os gentis. Ou seja, a gente tem que entender que os dons de língua, tudo vai ter um propósito. Os dons não são usados de qualquer maneira, como a gente também vê Paulo falando em 1 Coríntios 14, que os sinais são para os gentis, que o dom de língua ele é um dom que é feito para os gentis. Ou seja, quando eu for falar em língua, fale 1, 2, quando no muito 3, e se não tiver intérprete, fique calado. E é muito importante a gente se atentar a essas coisas na nossa leitura, porque nenhuma palavra na Bíblia está aqui à toa, nada é jogado fora. Só para encher espaço, completar, não. A Bíblia, tudo que está nela, a gente tem que entender que é importante. Nada que fala é à toa. Então a gente tem que ler, reler, ler e pedir ao Senhor para nos dar sabedoria, porque o nosso entendimento carnal ele vai ser limitado, mas quando o Senhor nos deposita realmente o entendimento para a gente poder compreender aquela passagem, louvado seja Deus, senão que estamos andando de acordo com a palavra de Deus. Quando andamos de acordo com a palavra de Deus, entende? O Senhor não nega entendimento a ninguém, como está escrito em Tiago,
Como eu sempre gosto de falar, Tiago 1, no versículo 5. Se alguém tem falta de entendimento, peça a Deus, que a todo dá deliberadamente. Então a gente sabe que a gente pode pedir entendimento, Senhor, mas peça, porém, com fé, como está escrito. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-os seus corações pela fé. Agora, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nós, seus pais, nem nós podemos suportar. Que jugo é esse? A lei. Nem eles, nem os pais deles puderam suportar. Tanto que Jesus Cristo teve que vir para poder o quê? Morrer pelos nossos pecados, morrer nos nossos pecados, para poder nos dar a salvação. E é isso que esse versículo está falando. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, como eles também. Então, ele está dando aqui, ele está validando o evangelho de Paulo. Então toda a multidão se calou. Entende? Tem que se calar. Como é que você vai falar para mim que precisa ter obra se está falando, se a palavra de Deus fala que não vem das obras para que ninguém se glorie? Fala que se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Querendo invalidar o evangelho de Paulo, é não entender a Bíblia, é não ter o Espírito. Porquanto é o Espírito que nos guia na palavra de Deus. E se curar, escutavam a Barnabé e Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Então, ele está falando aqui. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Ou seja, a gente vê em Romanos 9, Paulo citar Isaías, a gente vê em Romanos 10, Paulo citar, eu acho que Isaías tem mais um profeta também, a gente vê em Romanos 11 citando também. Então a gente sabe que o que estava escrito na Bíblia, nada é em vão. As coisas que estão escritas na Bíblia, a gente usa muitas passagens do Antigo Testamento, mas a gente tem que saber aplicá-la para a igreja. As doutrinas para a igreja só vão estar nas cartas, nas epístolas dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Ou seja, a gente vê aqui que tem essa promessa de que depois de quê? Do arrebatamento. Isso tem contexto com Romanos 11, que a gente vê que o Senhor também coincide a ele tirar um povo dentre os gentios para o seu nome, para depois voltar e reedificar o tabernáculo de Davi. A gente viu em Atos 15, né? Agora aqui em Romanos 11, no capítulo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmo que os gentis, que o endurecimento veio em parte
sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: se de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, e esse será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Então a gente vê aqui que depois que a igreja tiver concluída, depois que o povo tirar, que Deus tirar um povo para o seu nome dentre os gentis, e essas palavras estão em concordância tanto em Atos 15 quanto em Romanos 11. A gente também consegue ver em Romanos 10, a gente vê em Romanos 9, a gente consegue ver em Apocalipse 3 e Apocalipse 1, a gente consegue ver Apocalipse 4, todos eles estão interligados. Mas esse não é o nosso interesse de hoje. Então, vamos agora para onde interessa realmente, que é o nosso capítulo de Gálatas, né? Então, não, tô Colossenses. Tô vendo pro lado errado. Aqui, Gálatas. Chegamos. Bom, então a gente vai conseguir ver, a gente já falou no outro, né? Onde Paulo chama o evangelho, o outro evangelho, qual não é outro evangelho, que tinha alguns que haviam perturbado. Vamos ler novamente. Gálatas 1, versículo 6. A gente leu no outro vídeo, mas vamos ler novamente. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Como eu falei no outro vídeo, seja maldito. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo, também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuadido eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar aos homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que Paulo recebeu esse evangelho por revelação de Jesus Cristo. Ou seja, naquela parte que ele fala, não sei, eu conheci um homem que foi arrebatado, não sei se no espírito, não sei se na carne, e todo tempo ele deixa bem claro que ele não queria se gloriar, e o Senhor deu um espinho na carne dele para que ele não se gloriasse pela excelência das coisas que ele ouviu. Então, ele, por ser um homem, ele poderia se gloriar. Em todo o tempo, ele dá prova disso, ele fala que o Senhor deixou ele com esse espinho, que ele orou por 3 vezes para que o Senhor tirasse dele esse espinho. E ele falou o quê? A minha graça te basta. Ou seja,
Paulo, ele estava empenhado em dar a sua vida pelo Evangelho de Cristo. E ninguém pode falar assim, o Evangelho de Paulo não vale. Paulo usava o caráter dele, são palavras de Paulo. Não, a palavra de Deus, ela tem um filtro, e o nome desse filtro é o Espírito Santo de Deus, que permite que só entre o que que ele quer que chegue até nós. A gente consegue ver que em Corinto, na segunda carta, se não me engano, fala que já é a terceira carta, ou seja, tinha mais uma carta, não sei se seria a segunda ou seria a primeira que ele já enviou, mas todo tempo não existe essa terceira carta. Então é o filtro do Espírito Santo achou que a gente não deveria receber essa carta. Por quê? Não sabemos. Então, todo tempo, nós devemos crer na palavra de Deus, devemos crer que Deus quer que a palavra de Deus chegue agradável, chegue perfeita até nós. Geralmente, acontece de ter alguns erros de tradução. E, com isso, é necessário que nós usemos mais de um modelo de tradução da Bíblia. E por quê? Porque assim a gente pode tirar dúvidas. Quando a gente vê Atos 2, a gente vai encontrar naquela descida do Espírito Santo, eles falam que haviam ali presentes homens judeus de várias nações, tanto judeus, prosélitos, como de todas as nações. E quando a gente faz comparação, não fecha conta, porque se tinha gentis ali no meio, se tinha algumas versões até fala gentis, se tivesse, por que eles chegariam e chamariam Pedro para poder discutir? Pedro, por que você entrou na casa de varão incircunciso? No caso, quando saiu da casa do centurião Cornélio, em Atos 11, ele tem que prestar esclarecimento. A gente vê que não fecha, mas tem versão que fala correto, que fala que tinham homens judeus de todas as nações. Então, aqueles homens judeus que escutaram falar em língua árabe, em língua do Egito, Capadócia, Panfínia, Ponto, Ásia e aí por aí vai, a gente entende que todos eles eram o quê? Judeus. Eles estavam ali para comemorar a festa, o Pentecostes, porque é uma festa judaica. Então eles estavam ali. E acho mais ou menos deve dar uns 40 dias depois da Páscoa. Ou seja, era de costume de vários judeus se reunir, descer e comemorar. Todas essas festas caíam muito próxima da outra. E eles tinham esse costume de descer e comemorar essas festas e depois eles voltarem para suas terras. Mas sinal que a gente fala assim, mas não eram judeus, não. Eram judeus. Um judeu, ele não é judeu porque nasce num território. Ele é judeu porque ele tem pai e mãe judaica. Eu não sei muito bem acho que é o ventre que institui se é filho e o pai é linhagem, né? Mas, todavia, nós temos que entender isso, que eles eram todos judeus e eles viam, só que aqueles outros judeus que eram dali, que conheciam aqueles homens, que eles mesmos falam, eles perguntam, não são todos eles galileus? Ou seja, não são todos esses homens sem estudo, pescador? Porque todo mundo sabe, pode vir alguma coisa que preste da Galileia. Então a gente sabe que um galileu era tipo alguém que do interior da roça, era algo assim. Então a gente entende muitas coisas na palavra de Deus realmente quando se dedica para poder entender. Mas para poder entender a palavra de Deus tem que haver o quê? Tem que estar perto do Senhor, aos pés dele, pedindo a ele para poder nos ensinar. Porquanto, se eu pego e quero aprender para poder me vangloriar, para poder falar que eu sei, para poder tirar a onda, agora eu sou... Não adianta, eu vou ter estudo de um homem. Somente isso, eu vou ter um conhecimento da Bíblia superficialmente. A Bíblia é muito mais do que só as letras que são escritas. A Bíblia é viva. A Bíblia
ela concede vida a todo aquele que lê e compreende, a todo quem... Muitas vezes, quando a gente lê um evangelismo, lê algum versículo da Bíblia, ele tem poder para transformar aquela vida, para poder dar vida à pessoa. Se ela não tem vida, para receber vida, para receber a salvação, crer em Jesus e receber a salvação. E se ela já tem vida, para poder crer. A gente conta o centurião Cornélio, que ele tinha o quê? Vida. Por quê? Porque Deus se tentava para as ofertas, para as esmolas deles, para a oração dele. Mas teve que um anjo lá e falar: procura Pedro, que ele tem coisas para te falar. E, ao mesmo tempo, Pedro recebeu uma visão que era para ele ir junto com aqueles homens que chamaram na porta. Ou seja, Deus, quando alguém fala do evangelho, Deus prepara a pessoa para ouvir e preparou a pessoa para falar. Então, é uma via de duas mãos e o homem não tem participação. E o homem que fala o evangelho, ele está fazendo nada mais que sua obrigação, que Deus pede. Você, filho, faça isso, fale o meu evangelho, pregue meu evangelho. A palavra de Deus fala, pregue a tempo e extra tempo, ou fora de tempo. Ou seja, nós devemos falar o evangelho e muitas das vezes nós temos que entender que quando falamos o evangelho de Cristo, é sem palavras, primeiramente pelo nosso testemunho e logo depois, sim, a gente deve usar o testemunho. É muito interessante que Paulo fala para Timóteo que provavelmente, como eu comentei, não se lembro se foi no outro vídeo, ele deveria ter um dom de mestre, porquanto Paulo fala para ele ensinar a outros homens ensinar outros homens indoutos essas coisas. Então ele provavelmente tinha um dom de mestre. Mas a gente conta Paulo falando assim, para ele também fazer a função de evangelista, pregar o evangelho. E isso é muito importante entender, que todos nós podemos fazer as coisas de Deus. E o quê? Pastorear. Eu não tenho um dom de pastor, mas eu posso pastorear. Se eu me manter limpo, útil, como a palavra de Deus fala, se vós se purificar dessas coisas, o quê? Sair do meio do mundo, se purificar para o Senhor, lendo a palavra, eu vou ter uma palavra agradável para falar para um irmão, eu vou poder aconselhar alguém. Por quê? Porque o Senhor, para isso que Ele nos chama, para a gente poder ser vaso útil para toda boa obra. Então a gente sabe muito bem que o Senhor nos quer na presença dele e como vasos úteis. Não estou falando que todo mundo vai ser vaso útil, porque também necessitamos de vasos de desonra. Mas ele não quer que ninguém seja vaso de desonra. Porque numa grande casa não só tem vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Então, esses vasos são os vasos de desonra. E esses vasos de desonra não está dizendo ali que eles são falsos irmãos, que são joio, não. Ali está dizendo são cristãos verdadeiros, mas andando de uma maneira errada, andando de uma maneira sem receber honra. Então ele não vai ser um vaso de honra, vai ser um vaso para uso desonroso. Ou seja, uma coisa triste, a vontade de Deus é que a gente ande podendo fazer toda boa obra. Mas, infelizmente, tem muito cristão fazendo o serviço de vaso de pau e de barro. Vamos dar continuidade aqui para a gente terminar aqui esse capítulo 1 aqui. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação era excedido em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então a gente vê aqui que ele era zeloso das tradições dos pais. E a gente vê lá
eu acho que Mateus e Marcos também falam, né, que por causa das vossas tradições, que o Senhor fala, o Senhor Jesus fala, que tem desviado e dos preceitos de homens, que muitos têm deixado de seguir a verdade da palavra de Deus para seguir o quê? Tradição. E a gente encontra isso muito no catolicismo, no cristianismo de um modo geral, né? No meio das denominações. Ou seja, virou alguma coisa assim, eu aprendi assim, sempre foi assim. E Paulo, ele estava combatendo o que ele antes ele fazia. Por isso que ele deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Uma vez que a pessoa ela começa a seguir a Cristo, como o Senhor Jesus mesmo falou, vos perseguirão por causa do meu nome. Então, sabemos que todos nós vamos ser perseguidos de uma maneira, de outra, porque é a vontade de Deus que nós passemos por isso, as aflições de Cristo, nós sejamos participantes dessas coisas. Mas, quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, aí você pode botar assim, mas como assim? Desde o ventre da mãe? Sim. Aí, como a gente já falou em outros vídeos, eleição, predestinação. A gente descobre só que é eleito, que é predestinado, antes da fundação do mundo, como Paulo está falando aqui, desde o ventre da mãe dele, Deus escolheu ele para poder servir a ele. Então, a gente entende que ele só precisava se converter. E no momento que ele se converteu, Deus começou a trabalhar nele. Revelou seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne, nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, aquele Paulo que era perseguidor, agora ele estava sendo perseguido, e ele estava o quê? Mostrando para essa assembleia aqui de Gálatas que todavia aqueles homens que estavam pervertendo eles queriam perturbar o evangelho. E aqui em Gálatas 2, vamos dar uma introdução. A gente pode até começar de Gálatas 2 na semana que vem, mas a gente pode dar uma introdução aqui. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando Tito também comigo Tito. Ou seja, aqui, quando eles sobem aqui, eles estão indo lá para aquela assembleia, lá em Jerusalém, que ele está explicando aqui os Gálatas.
e subi por uma revelação, e ele expus o evangelho que prego entre os gentis, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então ele está falando aqui daquela ida dele em Atos 15, que ele apresentou aos apóstolos como que ele estava pregando o evangelho, que era somente por graça, por fé. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Entende? Os falsos irmãos que tinham entrado, que eles estavam lá, aos quais nem ainda por uma hora cedemos. Consultei para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que me pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esse, digo, que pareciam ser alguma coisa. Nada me consultaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas e graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentis e eles a circuncisão. Então nós vemos aqui, todavia, nós conseguimos ver que Pedro, ele começou o apostolado da incircuncisão também. O Senhor Jesus concedeu ele as chaves para ele dar essas coisas, a gente vê todas essas coisas, mas quem deu continuidade para os incircuncisos, no caso, os gentis, que nós éramos, quer dizer, um cristão, assim, igual eu era o quê? Eu era o gentil. Agora, eu sou o quê? A igreja de Deus. Eu sou membro do corpo da igreja de Cristo. Então, a gente tem que entender essas coisas. E quando a gente entende isso, fica muito mais macio para entender as demais coisas. Mas a gente tem que entender uma coisa: não adianta entender alguma coisa e deixar de lá, já entendi, mas você não quer fazer não. Não vai aprender mais nada, porque o Senhor mesmo fala: não pense, o homem constante que receberá do Senhor alguma coisa. Então não seja um homem inconstante, seja um servo mesmo do Senhor.
10, versículo 10, né? Recomendando-nos somente que nos lembrássemos, pois, dos pobres, o que também procurei fazer com diligência, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. E aqui a gente encontra Paulo repreendendo Pedro, porque ele era repreensível, porque ele estava fingindo que era uma coisa que não era. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentis, mas depois que chegaram, só se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E esse Pedro é uma figura, porque ele faz muito isso. Mas todos nós, o que eu gosto da figura de Pedro é que ele prova que todos nós, sendo apóstolo, a gente está sempre suscetível ao engano, ao erro, a tropeçar. Ele mostra que, mesmo tendo o Espírito Santo, muitas das vezes o homem ele pode deixar a sua carne, o seu querer ser mais alguma coisa, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que toda hora estar confessando a Deus os nossos pecados, os nossos pensamentos, confessando que a nossa carne, todo momento, ela quer passar à frente, ela quer assumir a posição, que a nossa carne é a nossa inimiga número 1. Apesar de ter o Satanás que está aí fora solto, que ele prestes a doido para tragar um, entenda que um cristão, quando fala que tragar um, é acabar com a vida material dele, acabar com o testemunho dele, porque ele não pode tocar na salvação dessa pessoa. Ele não pode, porquanto uma vez salvo, salvo para sempre sim. E essas passagens aqui de Gálatas deixam isso muito claro. Na próxima vez, né? Se o Senhor permitir, eu vou continuar gravando em Atos 2, para a gente ter um entendimento melhor. Mas eu vou ler esse último versículo de Atos 2, depois a gente vê por onde a gente retoma. Mas é muito interessante esse versículo, porquanto ele concretiza o que Paulo estava falando aqui. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Esse de balde é o que? Em vão. Então, se Cristo, a justificação vem da lei, por que Cristo morreu? Ele veio fazer aqui o quê? Então, isso que a palavra de Deus está falando. A gente vai dar um início na próxima, em Gálatas 2, já pegando o Gálatas 3 junto. Eu acho que agora dá para fazer uns vídeos um pouco menor. E a gente pode... vai ficar um pouco mais suave, porquanto o desenrolo do apostolado, de mostrar que não tem o que duvidar de Paulo, não tem o que duvidar da palavra de Deus. A gente tem, sim, algumas questões de traduções e a gente realmente precisa de mais de um tipo de tradução de Bíblia. Eu gosto muito de usar no celular, mas quando eu estou usando a Bíblia assim em papel, geralmente eu boto várias folhinhas marcando onde está, e às vezes eu escrevo, a minha Bíblia ela é toda marcada, né? Eu vou escrevendo, marcando, porque a gente precisa se achar em alguma coisa, quando é mais importantezinho, sublinha de uma cor, quando é um contexto, a gente sublinha de outro, e isso nos ajuda também a decorar, a marcar as coisas, porque em parte profetizamos, em parte sabemos, em parte profetizamos, ou seja, tem parte que a gente tem que se empenhar, o Senhor quer que a gente se empenhe, mas sabemos todavia que é Ele quem dá, não adianta correr, se não é da vontade dele. Primeiro a gente tem que parar aos pés dele e pedir a ele
para Ele nos ensinar. E pedir realmente, quando a gente pede para ensinar, a gente também tem que pegar e fazer nossa parte, que é se encher. Então, tá com sede? Quanto é que você quer de água dessa palavra? Então, a água tá aqui, ó. É só beber, ó. Entendeu? Você tem que beber essa água e deixe o Senhor fazer a parte dele. Faça aquele negócio. Esteja no colégio de Maria, aos pés do Senhor. Não faça igual Marta, que ficou ansiosa, cuidando de várias coisas ao mesmo tempo. E o Senhor repreende ela e fala: Marta, Marta, tu está tão ocupada com tantas coisas, a melhor parte a tua irmã escolheu e ninguém pode tirar isso dela, realmente. Ninguém pode tirar isso de alguém, de aprender do próprio Senhor. E o bom é saber que a gente aprende dele também. Quando a gente senta, lê a palavra, não entende nada, fala assim: eu não entendi nada, Senhor. Aí ora, fica ruminando aquela ali, aí lê de novo, aí daqui a pouco, sei lá, aí vai falar com o irmão, conversa, ou o irmão traz alguma coisa, aquilo encaixa tu, olha! E é maravilhoso isso é muito bom de estar aprendendo com o nosso Senhor mesmo, que Ele nos ensina por meio do seu Espírito. Isso é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Como tem um irmão que fala na Assembleia lá, né? É magnífico. Então, as coisas são magníficas, são, sabe? Não tem comparação, não tem nada melhor do que estar falando do Senhor, de estar falando do seu Evangelho, sabe? Uma coisa que entristece quando a gente vê a cristandade hoje andando com o Evangelho dos Gálatas por aí, garrado, sabe? Entranhado neles. Mas a gente pede a Deus todos os dias na nossa oração para que o Pai, o nosso Senhor, possa abrir os ouvidos, possa abrir os olhos para que eles possam ver, para que eles possam ouvir. Espero que tenha sido de bom proveito esse vídeo. Fiquem com Deus. Amém.